Bom, hoje é dia 24 de 2 de 2026. Esse vídeo será baseado na atividade do professor de Educação Física com a história dos deficientes de antigamente para a diferença do tempo atual. Qual foi a história dos deficientes na antiguidade com relação ao tempo atual? Então, naquele tempo, antes da Segunda Guerra Mundial, existiam os deficientes, existiam atletas, existiam pessoas com resistência, com força, habilidades mais hábeis do que os deficientes. Então, naquele tempo, existiam pessoas fortes, pessoas habilidosas, pessoas que carregavam peso, pessoas que portavam armas, pessoas com o corpo preparado especialmente para a guerra, um corpo exoneramente forte, exuberante, pois naquele tempo exigia muito mais da parte da pessoa de ser forte, se preparando para a batalha militar e, claro, excluindo as pessoas que são deficientes e deixando elas de lado, maltratando elas, excluindo elas da parte de resistência, de força, de habilidade, sabendo que aquele tempo que esses deficientes eram excluídos, no meio deles poderia existir diversos atletas. Poderia existir atletas de grande porte, atletas de força, atletas de resistência muscular, e naquele tempo eles não imaginavam isso. Mas após a Segunda Guerra Mundial, surgiu leis. Essas leis trouxeram mais significado para as pessoas com portabilidade e deficiência. Então, naquele tempo, depois da Segunda Guerra Mundial, em 1988 surgiu a Constituição. Essa Constituição trazia a valorização do deficiente, ou seja, a igualdade, a participação e inibição do excludente, onde os participantes, ou seja, onde os participantes deficientes começaram a ser valorizados, começaram a ser enxergados, onde eles podem se mostrar que são capazes de muita coisa além daquilo que eles esperavam. Então, após a Segunda Guerra Mundial, depois de muitas guerras, muitas batalhas, muitas brigas, muitas guerras entre corpos, que, claro, muitos dos corpos da Segunda Guerra Mundial, após a Segunda Guerra Mundial, perderam membros, perderam partes do corpo, soldados perderam partes do corpo, soldados viraram cadeirantes. Com isso surgiu também a parte da Constituição de 1988, deles consolidarem a esses guerreiros o benefício de continuarem a ter forças, habilidades, resistência, essa magnitude. Depois de um tempo que passou, surgiu a lei do Estatuto da Criança e do Adolescente, que naquele tempo também haviam crianças que sofriam muito, as crianças eram excluídas, as crianças eram caçadas para serem mortas, as crianças eram humilhadas no meio de quem era forte, de quem era habilidoso, de quem era hábil. Então surgiu em 1990 o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, que naquele tempo valorizou muito a parte da saúde, da segurança, do estudo, tem muito mais coisas, da vida da criança naquele tempo. Então, além do Estatuto da Criança e do Adolescente de 1990, surgiu em 1996 a lei de lei de bases. Peraí, deixa eu dar uma conferida aqui. Com certeza está aqui no meu histórico. Isso, lei de diretrizes e bases de educação. Essas leis de diretrizes e bases de educação entrou na parte da escola. A escola acessou a parte dos deficientes, quis promovê-los para dentro da escola, quis trazê-los. Porque, como eles enxergaram lá naquele tempo de
da Constituição de 1988, que havia deficientes que poderiam ter mais habilidades, serem mais inteligentes, que poderiam trazer inovações para a era moderna, ou seja, sair da era de antigamente medieval para a era moderna, trazer ideias, criatividades, evoluir a área da educação física dentro de um parâmetro mundial. Então eles tiveram essa ideia tão grande que eles pensaram, vou criar a Lei das Bases Diretrizes da Educação, a LDB, dentro das escolas. Então a partir daí começaram a exigir os deficientes dentro das escolas, tanto escolas comuns mesmo, onde haviam professores que poderiam ensinar, se adaptarem também dentro das escolas. Os professores estão, ou até hoje, se adaptando para acrescentar esses deficientes, pois portadores de deficiência têm suas dificuldades. Todos os portadores de deficiência têm suas dificuldades. Então, nós, eu, ou quem estiver assistindo for um professor de educação física, vamos enfrentar esses desafios. Como agora eu estou enfrentando o desafio do meu estágio, então eu vou começar a pensar num assunto de criatividade, uma atividade recreativa para crianças de 3 a 8 anos. E provavelmente pode surgir um deficiente nesse meio, mas afinal de contas, o certo é a gente impor e colocar os deficientes nesse meio. Com isso tudo aí que surgiu, nesse tempo de lá para cá, vocês observaram que o deficiente começou a ter sua evolução, começou a ser enxergado, começou a mostrar sua habilidade dentro da escola. Então, os deficientes não foram deixados de lado, eles foram incluídos dentro do trabalho coletivo, incluídos dentro de esportes que eram proibidos. Os deficientes agora são aceitáveis, os deficientes. Então, existem muitos deficientes hoje, deficientes que correm, deficientes cadeirantes, deficientes que não enxergam, deficientes que não têm um membro da parte superior, deficientes que não têm uma perna. Então, todos eles têm um suporte ali. Ou eles têm um braço robótico, uma perna robótica, uma cadeira que ele tem uma roda que eles podem se locomover para onde eles querem. Então, o treinamento que os profissionais da área de educação física trazem para esses deficientes é para promover maior resistência, força e habilidade, onde ele pode enxergar que ele é mais do que só uma pessoa deficiente. Ele pode se enxergar como uma pessoa genial, uma pessoa que pode levar sua própria autoestima a outro nível de pensamento. Então, é isso que a gente tem que parar para pensar. Enfim, não vou prolongar muito esse vídeo. Praticamente essa é uma atualização dos vídeos anteriores que eu passei sobre a mesma situação dos deficientes da área da educação física. E eu, como professor que vou atuar dentro dessa área, eu tenho essa consciência na minha mente sobre as leis que foram portadas dentro do estado da área da educação física. Tá bom? Obrigado, até o próximo vídeo.